Olá, professores! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos falar do principal documento orientador de qualquer escola. Pois é, hoje nós iremos falar do Projeto Político Pedagógico. Ou melhor, para os mais íntimos, o nosso querido PPP. Como vocês sabem, gente, ele é um documento que não apenas direciona as práticas, digamos, educativas, pedagógicas, mas ele é um documento também essencial demais para o pleno desenvolvimento da escola, da nossa lógica, da nossa praxis enquanto educadores e educadoras, tá bom? Mas antes de começar a conversar sobre o PPP, eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês sabiam que a preparação para concursos públicos voltados para o cargo de professor, para o cargo de professora, começa muito antes da publicação do edital? Gente, assuntos como PPP, BNCC, PNE, currículo, didática, teorias da aprendizagem são assuntos que sempre caem nas provas para professor, sempre caem nas provas voltadas à educação. Independentemente da banca organizadora, independentemente. E por isso, você tem que começar a estudar hoje mesmo, de maneira extremamente organizada, numa plataforma organizada, que vai te entregar aulas, que vai te entregar resumos em PDF, exercícios, análise de questões, que vai te entregar resumo de livros que são cobrados, enfim. E essa plataforma está apenas um clique de distância, sabia? Pois é, essa plataforma está a um clique aqui, ó, no comentário fixado. E se você tiver qualquer dúvida, é só chamar a galera que eles vão resolver tudo em relação ao curso, tá bom? Eles vão tirar todas as dúvidas em relação ao curso, beleza? Então vamos lá, não perca tempo. Clica. Se tiver dúvida, você chama lá que a gente resolve, tá? Então vamos que vamos. Meus amores e minhas amoras, já separa o caderno, já separa a caneta, fica aí num espaço confortável, bonitinha, e se organize para mais essa aula aqui do canal, tá bom? Ó, para nós iniciarmos para valer, nós temos que entender de fato que o PPP, ele é um documento, não é um documento aleatório, ele é um documento previsto na LDB. E que ele vai transcender o mero cumprimento formal, sabe? O PPP, ele é, dentro da escola, uma espécie de guia, que ele não faz só um papel burocrático, não. Ele organiza metas, ele organiza estratégias que vão, de fato, efetivar uma proposta educativa dentro da escola. Tanto, gente, que a LDB e outras legislações educacionais, por exemplo, quando dão esse respaldo para o PPP como um documento, como um instrumento orientador, a legislação acaba destacando a própria relevância do documento dentro da escola. Por isso, hoje, nós vamos discutir a importância de construir o PPP de maneira horizontal, de tal modo que venha a ser um processo que envolve toda a comunidade escolar. E também é importante nós entendermos o porquê essa abordagem coletiva, essa abordagem horizontal, ela é vital para o sucesso do PPP e, claro, para o constante aprimoramento da nossa prática educativa, tá bom? Aí vocês devem estar pensando, e por que este documento orientador da escola tem que ser feito de maneira horizontal? Gente, quando a gente decide explorar de fato o PPP, a gente percebe que a elaboração deste documento, ela não pode ser um mergulho solitário. Não. Ela tem que ser de fato um documento construído pelo coletivo, onde tem que ter a participação de vários, digamos, protagonistas dentro do contexto educacional. Por isso que eu falo que o PPP, né, gente, ele tem que ser horizontal. Ele tem que se estender de gestores a professores, ali, ó, até alunos, famílias e outros membros que estão envoltos da nossa comunidade escolar. O PPP,
ele não é só uma obrigação legal. Não. Ele é uma oportunidade para você trazer a comunidade para dentro da sua escola e efetivar uma participação democrática dentro do ambiente escolar. Deixa eu fazer aqui uma observação que é muito importante. Quando eu falo e eu fico mantendo que o PPP deve ser feito de maneira horizontal, isso traz a ideia que o PPP ele não é uma responsabilidade exclusiva da gestão escolar. Tudo bem? Mas ele é um documento elaborado a partir de um processo colaborativo que envolve todas ou todos os agentes educacionais. Tá bom? Então, por exemplo, quando a gente pega que o PPP também deve ser elaborado por professores. Gente, professores e professoras são os agentes diretamente envolvidos ali na prática pedagógica. É o professor que tem, digamos, insights, sabe, muito valiosos sobre a necessidade dos estudantes, sobre as dificuldades enfrentadas em sala de aula, sobre abordagens de ensino que sejam mais eficazes. A participação ativa do professor na construção do PPP acaba contribuindo demais para uma proposta educativa que esteja alinhada, sobretudo com a realidade da sala de aula. Tá bom? Para além dos professores, o PPP pode incluir, sim, estudantes. Porque o estudante ele consegue ter voz dentro do documento, porque eles serão os principais beneficiários dentro desse contexto, dentro desse documento. Quando o estudante ele exclama a sua expectativa, a sua preocupação, o ambiente melhora, a organização da escola melhora, e aí a escola vai se adaptar às necessidades também dos estudantes. Além de professores, além de estudantes, você também pode envolver famílias. Aí é fundamental. Quando você envolve famílias na construção desse documento, você cria uma ponte entre lar e escola. Você muda, por exemplo, a perspectiva da família em relação à escola. Ou melhor, você agrega a família dentro da escola. Você percebe que a escola não passa a ser alheia às necessidades da família. Tá bom? Tanto que família, estudante, professor, gestão, essa construção horizontal acaba promovendo uma abordagem extremamente democrática, onde todas as vozes acabam tendo espaço e impacto. Você fazer uma decisão coletiva sobre metas, estratégias, sobre valores fundamentais, isso cria um senso, gente, de pertencimento e responsabilidade compartilhada sobre a escola que é absurda. Por isso que a construção horizontal do PPP ele é uma prática pedagógica que ele não apenas vai atender ali às exigências legais previstas, por exemplo, na LDB, mas ela também acaba promovendo, dentro quando você faz esse contexto horizontal do PPP, uma educação inclusiva, equitativa, que atende às necessidades reais da comunidade escolar, da onde a escola está. Você respeita o território da escola. Tanto que o PPP, por vezes, é uma oportunidade única de você integrar diferentes percepções da comunidade dentro de uma realidade que se funda naquele território. Mas é claro que a gente também tem que apontar muitos problemas que são extremamente comuns na elaboração do PPP, o que acaba atrapalhando por muitas vezes a revisão de documentos que estão extremamente engessados nas prateleiras da escola. Por exemplo, muitos gestores, diretores, enxergam o PPP apenas como uma formalidade burocrática, tá? E quando ele tem essa abordagem, isso acaba comprometendo a essência do documento. Porque o PPP ele deve ser um instrumento tanto coletivo quanto democrático. Isso atrapalha demais. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou trazer aqui para vocês, para além dos gestores, alguns problemas na elaboração do PPP, tá bom? É claro, gente, que muitos gestores, muitos diretores encaram o PPP como
essa formalidade burocrática que eu acabei falando para vocês. Tanto que eles não percebem a verdadeira importância desse documento como um instrumento que é orientador, que é mobilizador da comunidade escolar. E aí você sabe qual é o impacto pedagógico quando o diretor não reconhece o PPP como um instrumento de mudança? É reduzir o PPP às capacidades reflexivas sobre as necessidades reais da escola, restringindo o seu potencial de influenciar positivamente a prática educativa, tá bom? Outro problema também, para além dos gestores, é a busca de soluções rápidas para um PPP, sabe? Tem escolas que compram modelos prontos de PPP, ou até mesmo contrata consultores externos à comunidade. Sabe, tem da ideia mesmo de economizar tempo, economizar esforço. Isso é perigosíssimo, gente, quando você traz alguém ou um modelo pronto, porque isso compromete de fato a originalidade, a autenticidade, o respeito do território. Vai ser um PPP que não vai representar as características da escola, mas sim as características de um padrão estabelecido que não vai atender às necessidades da escola. Outra coisa também, outro problema extremamente comum, além de trazer pronto, é a negligência em envolver ativamente a comunidade no processo de elaboração do PPP. Gente, e aí eu super compreendo, porque isso é um problema extremamente recorrente. Isso pode ocorrer devido a várias coisas, mas principalmente sobre a falta de compreensão do valor da comunidade estar presente na elaboração do PPP. A comunidade não sabe da importância. Não sabe porque não se apresenta, sabe? A ausência da comunidade no desenvolvimento do PPP, ele acaba privando o documento de ter perspectivas cruciais da própria comunidade. O que vai atrapalhar mais uma vez a representatividade de atender às demandas reais da escola e dos estudantes. E o outro problema também, não tem como, acaba também tendo relacionado a trazer modelos prontos, mas isso acaba aumentando demais quando você traz esses modelos prontos de empresas, de parceiros da educação, que vão chegar na escola e impor um documento padrão que esteja totalmente desvinculado da realidade local. Tanto que o PPP passa a não refletir mais as necessidades reais da comunidade escolar. A gente tem mais um problema também. A falha na comunicação e transparência na elaboração do PPP, sabe? Tanto que isso, gente, para a comunidade escolar, para os professores, professoras, acaba gerando uma desconfiança muito grande, né? E aí é inevitável você ter um desinteresse por parte dos membros da comunidade devido a essa falta de transparência. Como eles não conseguem se envolver ativamente na elaboração do documento, eles não conseguem ter a percepção da importância desse documento. Isso tanto para a comunidade quanto para os professores. E aí resulta em resistências às propostas do PPP. Porque da onde vem? Quem teve essa ideia? E aí vai prejudicar a implementação efetiva e, óbvio, o desenvolvimento da identidade da escola. Beleza? É importante entender, meus amores e minhas amoras, que o PPP ele não é uma estátua ali imutável. Mas, mais uma vez, ele é um documento dinâmico que deve se ajustar constantemente à realidade da escola, à realidade da educação pública. Quando a gente pega tanto a BNCC quanto o novo ensino médio, essas próprias diretrizes legais acabam destacando a própria importância de atualizar o PPP anualmente. Não é de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos. E como você faz isso? Você analisa dados que refletem a complexidade da escola em que você está. Você analisa dados como a evasão escolar, você analisa dados como a vulnerabilidade social, você analisa dados
como a desigualdade social que está no seu território. Você pega, por exemplo, a evasão escolar é extremamente comum em espaços socialmente vulneráveis. Por isso que é importante você ter essa flexibilização, porque aí você consegue adaptar estratégias e resolver problemas em relação a isso que está sendo apontado. E aí você pode trazer ações de apoio socioemocional, você pode trazer ações de programas personalizados para cada estudante considerando a evasão. Quando você considera, por exemplo, a vulnerabilidade social, que permeia muitas escolas públicas, você tem um PPP flexível, você tem algo que se ajusta a práticas educativas e passa a incluir estratégias muito mais direcionadas às necessidades específicas daquele território. E aí você pode, inclusive, trazer parcerias com organizações ali locais que compreendem o território. Tá bom? E é claro, se você tem um PPP flexível, você também consegue minimizar essas desigualdades educacionais, que é muito notável, né, nos recursos finitos que as escolas públicas, que escolas mais carentes possuem. Tá bom? Então, você acaba tendo uma revisão constante do PPP. Se você tem uma revisão constante do PPP, você mitiga essas desigualdades. E aí você pode trazer ali programas de reforço escolar, programas dentro do território de distribuição equitativa dos recursos. É importante também, na elaboração do PPP, considerar a diversidade de alunos que as escolas públicas têm, que demanda uma flexibilidade inclusiva, que necessita de uma constante adaptação de metodologias para atender às necessidades específicas de cada grupo, de cada território, de cada escola. Isso é o PPP. O PPP ele tem que ser vivo. Ele não pode ser uma ferramenta estanque. Porque aí, se você tem tudo isso, você promove um ambiente muito mais acolhedor. Fazendo outra relação também, eu estava comentando aqui, tanto da BNCC quanto do novo ensino médio, a gente percebeu o quanto isso impactou diretamente as escolas públicas. Sobretudo as escolas públicas. A gente fala de BNCC e novo ensino médio. E aí vai impactar diretamente o PPP, que deve se alinhar a esses novos documentos, mas não se alinhar de maneira estanque, mas sim de maneira pedagógica, coerente com a realidade local. Por isso, a flexibilidade do PPP é uma resposta estratégica às complexidades da realidade da educação pública brasileira. Não é um documento meramente formal, porque aí sim você vai conseguir enfrentar esses desafios territoriais, você vai conseguir se adaptar às necessidades que, vocês sabem, está em constante evolução. E com isso tudo, você vai ter práticas educativas que sejam cada vez mais inclusivas, tá bom? Por isso, o PPP ele é uma peça-chave na construção de uma educação que seja verdadeiramente significativa, de qualidade, equitativa. E aí você tem que envolver a comunidade, sim, na elaboração, tem que respeitar as diretrizes legais e, claro, superar os desafios que são comuns a muitas escolas para garantir um PPP que não seja apenas uma formalidade, mas sim um instrumento poderoso para transformação educacional. É isso, pessoal. E se você chegou até aqui, eu acho que você gostou da aula, né? E para ter acesso a essa e outras aulas de maneira organizada, eu convido você a clicar no link que está aqui, no comentário fixado, para ter acesso a um conjunto de materiais que de fato vão te ajudar demais na preparação do concurso público para professor, para professora. Certeza. Não perca mais tempo não, tá, gente? Se você está assistindo a esse vídeo, é um sinal que você tem que me acompanhar nesse desafio do concurso público, tá bom? Foi legal, né? Vamos que vamos, meus amores e minhas amoras. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de acompanhar esta e outras publicações, tá bom?
Clica no comentário fixado, qualquer dúvida você pode resolver por lá mesmo, tá? Um grande abraço, gente, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.